Capítulo 4, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura hoje um pouco mais extensa. Vai começar no verso 13 do capítulo 4 e vai se estender até o verso 21 do capítulo 5. Com essa leitura extensa, os irmãos já podem pensar, não, então vamos ter aqui 3 horas de mensagem. Seria mais ou menos, eu vou provavelmente dividir essa mensagem em 2 partes, ou se preciso for em 3 partes, que ela ficou extensa, mas fiquem tranquilos que eu não vou segurar vocês aqui 2 horas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 21, diz assim a sagrada palavra do Senhor. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, por amor a Deus. Se conservamos o juízo, por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos,
logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Graças a Deus. Que texto mais belo, mais maravilhoso. Vamos orar. Gostaria de orar pelos irmãos que estão presentes, orar por aqueles que não puderam estar conosco esta noite. Alguns estão em viagem. Vamos orar para que Deus esteja guardando, tocando e abençoando a vida de cada um da igreja. E que esta palavra venha entrar em nosso coração e alimentar a nossa alma. Senhor Deus amado, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos. Queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando aqueles que aqui estão presentes na reunião da igreja. Que essa reunião não seja apenas mais uma reunião da igreja, mas seja, ó Deus, uma manifestação do poder do Teu Espírito, assim como tem sido até aqui nos cânticos que cantamos e em tudo que foi feito esta noite. Ó Deus amado, Senhor querido, abençoe os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite. Alguns talvez por motivos de enfermidades, outros por motivos de viagem, outros por qualquer outro empecilho que tenha se estabelecido. Mas, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja tocando no coração de toda a Tua igreja, que haja um avivamento verdadeiro em nosso coração, que haja transformação na nossa vida, que haja modificação na nossa estrutura pessoal, que cada um de nós seja revestido do poder do Teu Espírito Santo. Senhor amado, pedimos a Tua bênção sobre toda esta igreja. Pedimos a Tua bênção sobre a vida da Juliana, que vai fazer uma cirurgia, ó Deus. Tu conheces o problema daquela pessoa. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre a vida dos médicos e dar sabedoria e graça, e que ela tenha uma recuperação plena para a glória do Senhor. Abençoe os demais irmãos, ó Deus, e a todos que passam enfermidades e doenças neste momento. Nós cremos no Senhor Jesus, que é poderoso para nos livrar de todo o mal. Senhor, abençoe agora a exposição da Tua palavra, que ela venha, ó Deus, ao nosso coração, com uma palavra boa e verdadeira, que ela possa produzir fruto para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar essa noite sobre a realidade da nova criação. E nisso quero abordar a nossa identidade em Cristo. Eu já tenho feito mensagens e pregado aqui sobre esse tema, que aliás eu acho que é de suma importância para nós. É um assunto fundamental falarmos sobre a identidade do cristão.
Nós temos que ter isso muito claro, temos que ter isso muito bem estabelecido, como estruturas enraizadas na nossa alma, que vão nos servir de balizas para enfrentarmos o dia a dia, para enfrentarmos o momento da tempestade, da luta, para enfrentarmos o período da bonança. Precisamos ter muito claro qual é a nossa identidade em Cristo. 2 Coríntios 5,17, que lemos esta noite, é um dos textos bem conhecidos das Escrituras. Se alguém está em Cristo, algumas traduções trazem, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou tudo se fez novo. Esse é um texto absolutamente interessante. E eu quero usar o verso 17, que é justamente esse texto que li agora, eu quero usá-lo como centro desta leitura de todos esses versículos que nós lemos. Algumas coisas parecem, às vezes, ser esquecidas, mas precisam ser abordadas. E precisam ser abordadas antes de chegarmos a discorrer o texto que nós lemos propriamente dito. Por isso que eu entendo que essa mensagem será feita em duas partes, quem sabe mais. Primeiro, a palavra criatura aqui, nesse texto, em algumas Bíblias, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavra criatura, na realidade, parece ser melhor traduzida do original no grego como criação. Então teríamos, se alguém está em Cristo, a NVI traz, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Nova criação. Isso nos traz um alerta quando falamos de criação. Nós temos a tendência, quando se fala de criação, em focar em Gênesis. Esta é a criação que nós muitas vezes nos referimos e nela nos baseamos. É uma verdade. Gênesis fala da criação de Deus, do ser humano, do universo. Mas 2 Coríntios fala da nova criação. Então dá para perceber aqui que nós temos já, analisando a Bíblia, nós temos duas criações distintas. Nós temos a antiga criação e nós temos a nova criação. Isso deve nos levar à compreensão de que a Bíblia se refere a uma criação primeira. Quando Deus fez o homem, Adão, e o colocou no jardim, ali nós temos o relato da primeira criação. Como vocês sabem, Adão pecou, e a partir daí ele lançou com o seu pecado a maldição sobre a terra. E a criação foi amaldiçoada. E como todos que viriam estariam sendo procedentes de Adão, porque Adão é o pai de todos os seres humanos, então todos acabariam colhendo da consequência da queda de Adão. Quando Adão caiu, ele arrastou, porque Adão era uma representação da humanidade. Ele arrastou toda a criação atrás de si mesmo na queda. Porque todos nós somos filhos de Adão. Então, a queda afundou, a criação afundou na queda e afundou no mal.
essa queda condena toda a criação. Por isso a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, independentemente de quem seja, indistintamente, todos, absolutamente todos pecaram. E aí vem a pergunta: fazer o que então a partir daí? Se a criação, e todos são frutos da primeira criação, todos seres humanos, se a criação caiu em Adão, e todos pecaram, e todos foram amaldiçoados, fazer o que a partir daí? Então era necessário uma nova criação, porque a primeira criação já estava condenada em Adão. A primeira criação estava amaldiçoada. A primeira criação já estava destinada à ira. Então Deus enviou Cristo, que foi chamado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, Cristo foi chamado por Paulo de último Adão, ou segundo Adão. Porque o primeiro homem, diz Paulo, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, Cristo, o último Adão, veio para realizar uma nova criação. Assim como estávamos em Adão, e com isso pertencíamos à antiga criação condenada, agora nós estamos em Cristo e por isso pertencemos à nova criação. Assim como Adão inaugurou a criação de Deus na terra, assim também Cristo inaugurou a nova criação. Por isso ele é chamado de segundo ou último Adão. Nós temos dois Adãos. Um foi o primeiro homem que veio na terra, inaugurou a criação e afundou a criação no pecado. Temos, metaforicamente ali, representando agora o último Adão, que é Cristo, que veio à terra e proporcionou uma nova criação. Então, assim como estávamos em Adão por ser humanos, e estando em Adão, nós pertencíamos à antiga e condenada criação, agora Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, agora então, estamos como igreja em Cristo, e assim pertencemos à nova criação. Então a questão aqui é estar em. Ou seja, depende em quem você está, você pertence à antiga criação ou à nova criação. Se eu estou em Adão, eu pertenço à antiga criação. Se eu estou em Cristo, eu pertenço à nova criação. Agora, a antiga criação está condenada, mas a nova criação está santificada. Por isso se alguém está em Cristo, é nova criação, não antiga criação. Vejam aqui que o texto não está dizendo que você se converter é uma nova criação. O que também é uma realidade, quando você se converte a Jesus, você vai se transformar numa nova criação. Mas esse texto não está dizendo isso, nós usamos esse texto para conversão. Mas esse texto, a bem da verdade, ele não está dizendo isso.
Ele está dizendo que se você estiver em Cristo, é uma nova criação. Até porque quem é o primogênito, quem é a autoridade dessa nova criação é o próprio Cristo. Então precisa ficar claro que nós nascemos como ser humano em Adão. Mas depois vamos ser enxertados em Cristo. Em Adão, antiga criação. Em Cristo, nova criação. Lemos, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, verso 15, até o verso 18, falando de Jesus, Paulo vai dizer, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que criação? A nova criação. Porque o primogênito da antiga criação era Adão. O primogênito de toda a criação. Aí vai dizer, pois nele, em Cristo, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Se fôssemos falar em termos técnicos, eu diria que Adão é um ser cosmogônico, é um ser cosmológico, e Cristo é um outro ser cosmológico. Nós temos um mundo em Adão, quando Deus criou Adão, formou um mundo ligado a Adão, mas nós temos um outro mundo, outra criação em Cristo. Porque em Cristo, primeiro ele fala nele, não por ele. Depois ele fala por ele. Mas primeiro ele fala em Cristo, como se Cristo fosse uma realidade que abarcasse a existência das coisas, um cosmos, nele foram criadas todas as coisas. E ele está falando da segunda criação, a meu ver. Tudo que existe agora, o que ficou em Adão está condenado, está morto, já não interessa mais. Tudo que existe foi criado nele, por ele e para ele, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Por que ele é o primogênito dentre os mortos? Lázaro não ressuscitou antes de Jesus? Jesus não fez outras ressurreições antes dele mesmo ressuscitar? Então ele não é o primeiro? Não, ele é o primeiro. Por que ele é o primeiro? Porque Lázaro e todos os outros que ressuscitaram ainda na antiga dispensação de Adão. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, ele inaugurou uma nova dispensação. E ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer nessa nova realidade. Então, quando estamos em Cristo, nós estamos numa nova realidade que não tem nada a ver mais com a realidade de Adão. Então aqui eu percebo que em Cristo, Paulo diz, todas as coisas foram criadas. Ele é antes de tudo e tudo nele. Nele e somente nele tudo subsiste. Ele é o elemento sustentador de toda a criação. Quando você constrói uma arquitetura e você fala, bom, esta é a pilastra mestra. Se derrubar essa pilastra, você rui com a estrutura, porque tudo está sustentado nela. Tudo subsiste em cima dela. Essa é a nova criação em Cristo. Nós temos toda a criação agora em Cristo. Ele é o elemento que sustenta esse novo cosmos, que sustenta essa nova realidade criada, que sustenta todos os elementos. Ele é o pilar mestre.
de toda a realidade. Tudo subsiste nele. E ainda agora ele vai fazer uma aplicação, já não está mais interessando a realidade criada em Adão, agora ele está falando sobre a nova criação, e ele diz assim: ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Então nós temos agora uma nova realidade que é um corpo vivo, e esse corpo é a igreja, mas esse corpo só vive porque está conectado à cabeça, porque não tem como um ser vivo viver sem a cabeça. Ele está conectado à cabeça. E qual é a cabeça desse corpo? Cristo. Então não há mais como ter vida fora de Cristo, porque se dessepara a cabeça do corpo, o corpo morre imediatamente. Então Cristo é a cabeça deste corpo que é a igreja, dessa nova realidade. Ele é o primogênito dentre os mortos, ele inaugura a realidade da ressurreição, a nova realidade, ele inaugura essa ressurreição, para que em tudo ele tenha a supremacia. Cristo é o elemento supremo em toda a realidade da nova criação. Isso precisa ficar claro, para a gente entrar no texto. Então, irmãos, nós falamos de uma nova criação. Falamos que a primeira criação é natural e foi manchada pelo pecado. Falamos da segunda criação, que é espiritual e foi santificada por Cristo. A primeira criação foi baseada em Adão, o primogênito dos homens que morreu. A segunda criação foi fundamentada em Cristo, o primogênito que ressuscitou e vive. Adão representa a primeira criação e como ele caiu, a criação caiu com ele. Cristo representa a nova criação e como Jesus ressuscitou, Paulo diz, nós ressuscitamos com ele. Se caímos e morremos com Adão, levantamos e ressuscitamos com Cristo. Se fomos condenados em Adão, fomos salvos e santificados em Cristo. Se fomos obscurecidos em Adão, fomos iluminados em Cristo. Se fomos degenerados em Adão, fomos construídos e vivificados em Cristo. Em Cristo nós somos a nova criação. Então temos uma nova criação. Se alguém saiu de Adão e está em Cristo, é nova criação. E para estes, e só para estes, as coisas velhas, ou seja, a antiga realidade da antiga criação já passou e tudo se fez novo. Esta é a nova criação. Vimos então que existe uma antiga e uma nova, e que nós estamos na nova como igreja e não na antiga. E agora vem a pergunta, segundo esse texto: como é esta nova criação? Eu acho que é isso que esse texto vai nos trazer uma luz. Como é esta nova criação da qual nós participamos? Não me interessa a antiga criação, porque ficou condenada. Como é a nova criação da qual nós fazemos parte? Primeiro, esta nova criação, ela tem vida, mas a vida dela se estabelece pela fé. Esta nova criação vive pela fé. O texto que nós começamos a ler esta noite diz: criei, acreditei, confiei, tive fé, por isso falei. E ele continua dizendo, com esse mesmo espírito de fé, ele está citando um salmo, obviamente, e ele diz, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, diz Paulo, e por isso falamos. Segundo aos Coríntios 4, verso 13. Assim aqui fica claro, irmãos,
que nós em Cristo, na nova criação, nós falamos. Criei, por isso falei. Nós falamos, nós confessamos em Cristo. Nós afirmamos, nós acreditamos, nós vivemos e vivemos unicamente pela fé. Ou seja, a nossa vida em Cristo é por fé, não é por vista. Nós não vivemos por aquilo que vemos, por aquilo que tocamos, por aquilo que sentimos. Nós não vivemos por elementos concretos da existência física, não é por essas coisas. Em Cristo nós vivemos por fé, e somente por fé. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É por isso que Paulo vai dizer que em Cristo a salvação agora é pela fé, não pelas obras, pela fé. Então é unicamente pela fé que nós vivemos, ou seja, temos que, se somos nova criação, temos que nos adaptar, porque na antiga criação, nós vivíamos por aquilo que víamos. A gente precisava ver. É claro que teve homens que se destacaram na antiga criação, porque eles remetiam tipologicamente, espiritualmente, à nova criação, como os heróis da fé que está lá em Hebreus, que vai se retratar a Abraão e a todos os homens que tiveram contato com Deus e viveram pela fé. Mas o ser humano em geral, na antiga criação, ele só vivia e só vive até hoje por aquilo que vê. Não pela fé verdadeira, tem as suas crenças, mas não tem a fé verdadeira. Mas agora na nova criação, nós vivemos unicamente pela fé. Nos movemos, não por aquilo que vemos. É interessante porque Deus nos fez de tal estrutura, que nós que temos vista para enxergar e que enxergamos, só conseguimos nos movimentar verdadeiramente com segurança, olhando e enxergando. Tanto é que se apagar todas as luzes aqui, nós temos algumas luzes de segurança aí, para que os irmãos possam enxergar a saída. E se nós fecharmos os olhos e começar a andar, nós vamos ficar todos atrapalhados e vamos cair, porque nós andamos por aquilo que vemos do ponto de vista físico. Mas do ponto de vista em Cristo espiritual não é assim. Nós andamos por aquilo que não vemos, mas por aquilo que cremos. Talvez você não esteja vendo soluções para a sua vida, você não esteja vendo uma luz no fim do túnel, você não esteja vendo alguma coisa que gostaria de ver na sua vida e está orando. Deus, o Senhor precisa me mostrar. E eu vou dizer para você, dar uma notícia para você, Deus não vai te mostrar, porque você tem que viver pela fé. E pela fé é andar e viver por aquilo que não se vê, mas por aquilo que se acredita. Não vai aparecer um anjo, se Deus quiser mandar um anjo na sua casa, para você ter uma experiência diferente com o anjo, amém, Deus é livre para fazer isso, mas via de regra, não vai aparecer um anjo para que você creia que Deus existe, ou para que você creia que existe céu. Não vai descer um anjo e falar, olha, eu vim aqui para trazer um relato para você, realmente existe o céu, nós temos vida após morte, eu desci do céu agora aqui para te falar. Não vai acontecer isso, porque se aparecer um anjo é para quem já crê, porque nós vivemos por aquilo que cremos. Quando você tem um parente na família que morre, fica sempre um sentimento assim, mas eu gostaria que ele voltasse 5 minutos, só para me contar como é que está lá em cima. Não é? Fica uma coisa assim, se ele pudesse voltar 5 minutos para me contar a outra realidade, e não volta, sabe por quê? E nem vai voltar, e nem quando você for, você também não vai voltar, a não ser no arrebatamento da igreja, a não ser na ressurreição. Por quê? Porque nós que vivemos aqui, precisamos, devemos, temos que viver unicamente pela fé.
você não vai, via de regra, você não vai ouvir vozes. Uma voz, Deus pode falar em voz com você? Pode falar. Mas não para que você tenha fé. Você tem que ter fé porque tem que acreditar nas Escrituras, na palavra de Deus. Se Deus escolher falar alguma coisa específica em voz com você, é uma questão do Senhor para trazer uma mensagem específica para você, mas não tem a ver com a sua fé. A sua fé não precisa ouvir uma voz. Você não precisa ouvir, meu filho, estou contigo. Você não precisa. Se Deus quiser falar isso, Ele vai falar. Mas você não precisa ouvir isso para acreditar. Porque nós nos movimentamos por fé. Crie, por isso falei. Não é vi, por isso falei. Crie, por isso falei. Nós nos movimentamos por fé. Os arqueólogos perdem os cabelos, correndo atrás de evidências para desmentir, para desaprovar a Bíblia. Dizer, olha lá, a Bíblia está falando um erro aqui, porque a arqueologia falou isso. Eu digo para você, nós não precisamos da arqueologia. Nós podemos utilizar a arqueologia para levantar a história do passado, mas nós não precisamos da arqueologia em questões de relacionamento com Deus. A arqueologia pode provar ou desprovar o que quiser. Nós cremos na palavra e vivemos por fé. Assim como você levanta de manhã e vai viver a sua vida por fé todos os dias, sabendo que Deus cuida de você. Não precisa ficar esperando chegar uma profetada na sua cabeça. Ei, meu filho, eis que te digo, eu cuido de você. Não, você acorda de manhã sabendo que Deus cuida de você, porque Ele disse na palavra que o Senhor cuida até dos passarinhos, não vai cuidar de você? Então Deus cuida de você, não importa o que aconteça, Deus cuida de você. Tenha fé, creia nisso. Nós andamos por fé. Quem não quer viver pela fé, não pode estar em Cristo. Porque em Cristo é pela fé. Em outras religiões pode ser pela vista, mas em Cristo é por fé. Então essa é a primeira realidade da nova criação. A nova criação vive, se movimenta, caminha a partir da fé. Mas tem mais. Esta nova criação também, além de viver por fé, esta nova criação, ela não espera nesta vida, mas ela espera na ressurreição vindoura. Esta é a realidade dessa nova criação. Paulo vai dizer, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, Deus Pai, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Verso 14. Então, Cristo ressuscitou dentre os mortos e o Pai o ressuscitou. E este mesmo Pai vai ressuscitar cada um de nós dentre os mortos. É importante termos em mente, irmãos, que a vida passageira, a vida transitória aqui nesta terra, só tem sentido se a observarmos do ponto de vista da eternidade. A vida passageira e transitória que nós vivemos aqui, que, diga-se de passagem, é muito curta. O que é 80, 90 anos perto da eternidade? Nada. E quem vai envelhecendo percebe como passa rápido o tempo. Passa mais rápido do que nós gostaríamos que ele passasse. A vida é muito passageira. Ontem vi meus filhos nascer, usavam fraldas em casa. Hoje, eles já estão quase na pré-adolescência. O Miguel está chegando aí, já está falando em garotas. Mas parece que esse cara nasceu ontem. Ontem eu trocava as fraldas dele, não é assim com o Hector.
Aprenda, curta aí, viu, Ana? Vai nascer o bebê, curta ao máximo, que passa muito rápido, porque a vida é assim, ela passa rápido. Agora, só faz sentido essa vida transitória e passageira se nós observarmos essa vida a partir do ponto de vista da eternidade. Paulo vai dizer, sabemos, ele não diz desconfiamos, ele não diz achamos, ele não diz talvez, ele não diz pode ser, não é assim, ele diz sabemos, temos certeza que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então nós temos a convicção, na nova criação, nós temos convicções muito sólidas. Nós temos a convicção, a certeza, a firme e inabalável certeza de que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai nos ressuscitar também. Isso é extremamente bálsamo para a nossa vida. Porque o medo pior do ser humano, o maior medo do ser humano é a morte. O maior medo é a morte. Porque ele diz, mas a hora que acabar, morreu, acabou. E aí, como é que fica aí a questão? A morte é o pior medo do ser humano natural. Mas nós podemos ter uma convicção muito plena, muito concreta, muito segura, de que a morte é simplesmente um episódio na nossa vida, mas ela não é o final da história, porque sabemos, temos certeza de que o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nos ressuscitará também. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nova vida. Porque se estamos em Cristo, e se nele estamos, se eu estou inserido nele, então eu tenho a ressurreição como uma realidade certa e definitiva, porque ele foi o primogênito que ressuscitou e todos nós vamos ressuscitar atrás dele. Se estivéssemos em Adão, estávamos perdidos, porque não há ressurreição em Adão. Mas se estamos no último Adão, então estamos alegres e salvos, porque o último Adão ressuscitou. Ou seja, há uma outra vida a ser vivida. Há uma outra realidade muito mais real do que esta realidade. E essa realidade se concretizará na nossa ressurreição finalmente. Ressuscitaremos. Com certeza ressuscitaremos. Quem vive a nova vida, vive com a certeza da ressurreição que se dará em breve. E por isso vai dizer Paulo, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Capítulo 4 que lemos, versos 16 até o 18. Então, irmãos, nós não podemos viver na nova criação, nós não podemos, estando ressuscitados em Cristo pela fé, nós não podemos viver desanimados. Paulo diz, não desanimamos. Você não desanima às vezes das coisas? O crente pode desanimar por algum momento, em alguma circunstância e de algumas coisas. É verdade. Deu esse problema de novo, desanimei.
Tá. Não é assim? Às vezes acontece. Estou desanimando com esse meu filho já. Não dá. Estou desanimando com essa situação, com a outra. Não é assim que às vezes acontece? O crente pode desanimar em alguma situação, mas ele estando em Cristo, ele não pode viver desanimado. O desânimo, que é falta de ânima, falta de vida, de respiro, de alento. O desânimo não é algo que pertence a nós. Não desanimamos. Alguém diz assim: quer ver gente em depressão? Vai no asilo, porque velho, tudo desanimado. A Bíblia não fala assim. A Bíblia fala ao contrário. Ainda que o nosso exterior esteja a desgastar-se, vai desgastando? Não é só o carro que desgasta. Não é só a casa que desgasta. Não são só os elementos físicos que a gente compra e vive que desgastam. Não é só a nossa roupa que desgasta. Não são só os nossos sapatos que desgastam. O nosso corpo exterior desgasta também. Cai o cabelo, verdade? A gente vai ficando careca, não gostaria. Tomamos um monte de remédio, mas não adiantou. Cai do mesmo jeito. Cai o cabelo, vai caindo tudo, vai ficando tudo mais flácido, vai desgastando. Quando você é jovem, você tem energia para correr para cima, para baixo, para fazer as coisas, e vai, chega em casa com energia. Ter filho depois de velho é dificultoso, porque a criança ela tem energia bastante para correr e fazer tudo. Agora, o pai quando está velho, já tem dificuldade para acompanhar a criança. Eu sei disso porque não me considero velho, mas quando chego em casa e meus filhos já, depois de fazer tanta coisa, chega no final do dia e diz assim: vamos lá no condomínio da avó jogar bola no campo. Eu disse: meu Deus do céu, eu vou porque depois eu vou me arrepender no futuro por não ter ido. mas a minha vontade é deitar no sofá e ficar descansando ali. Ser pai velho é complicado. Porque vai desgastando a energia, vai desgastando o organismo. Antigamente eu podia comer um x-tudo e dormia tranquilamente. Hoje, eu converso com o Vanderlei, essa noite nós vamos dormir sentado. O Tarcísio está entrando nessa também, essa noite nós vamos dormir sentado. Dependendo da pizza que a gente come, nós vamos dormir sentado, porque deitou, começa a passar mal. Antigamente eu comia qualquer coisa e fazia tudo, mas você está falando de um carro que estava quase zero. Você está falando de um carro que já passou um tempo, de mecânico inclusive. Então, você vai passando o tempo, vai desgastando. E Paulo fala claramente isso, ainda que o nosso exterior, é o corpo físico, vai desgastando. Embora o nosso exterior vá se desgastando, ele diz, interiormente somos renovados. Tem esse negócio de velho falar, porque está doendo aqui, eu estou numa depressão. Vai desgastando o exterior, mas se você está em Cristo, o interior continua renovado a cada dia, porque você está vivendo em Cristo. Você pode não ter mais a força para andar como você andava, você pode não ter mais a disposição para fazer tudo que você fazia, porque o corpo não ajuda, físico, mas interiormente a fé está viva e renovada a cada dia, e a graça de Deus vai te enchendo a cada dia. Por isso não desanimamos, porque quando somos nova criação, nós não nos baseamos no exterior, nós nos baseamos no interior. A antiga criação se apega no exterior e vai se destruindo à medida em que o exterior vai se destruindo.
A antiga criação, ela vai se desesperando a partir do momento em que o exterior vai deixando de ser aquele que era. Então aquela moça que tinha aquele cabelo bonito, que tinha aquele cabelo muito bem arrumado, que não precisava tingir o cabelo, de repente vai vendo o cabelo começar a aparecer cabelo branco. Da onde que veio esse objeto não identificado? Está aí, coisa do diabo. Não é, é coisa do próprio organismo. E aí quando ela vai vendo que já não tem mais aquele corpo atrativo, que passava na rua e chamava todos os homens a atenção, ela vai, se ela é da antiga criação, ela vai entrando em desespero, porque está perdendo o exterior, que é a única coisa que importa. Mas quando você está na nova criação, ainda que o seu exterior vá sendo degenerado, o interior está renovado a cada dia pela graça e pela palavra de Deus, que enche a nossa alma de alegria e de paz no Espírito. Amém, irmãos? Quando somos nova criação, nós nos baseamos no nosso interior e não no exterior. A antiga criação se apega no exterior, se destrói com o seu exterior. Mas a nova criação vê o exterior se acabando, porém é renovada a cada dia no seu interior. Porque a nova criação sabe que os sofrimentos que passa, por maiores que pareçam ser os nossos sofrimentos aqui nessa terra, Paulo diz para nós muito claramente, usado pelo Espírito Santo, que os nossos sofrimentos, sejam eles quais forem, são leves e momentâneos. E além disso, ainda estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles juntos. Aleluia. Então a nova criação passa por sofrimentos, porque ainda está inserido nesse contexto terreno. Passa por sofrimento, mas não consegue de forma alguma viver na tristeza, porque sabe que os sofrimentos produzem um peso de glória. Mas a velha criação fica presa aos sofrimentos terrenos e não consegue nunca pensar na glória. Nova criação sabe que os sofrimentos desta terra, sejam eles quais forem e de que tipo forem, eles são leves, não são pesados, irmãos. Não, minha vida está muito pesada. Não. Sua vida não está pesada. Se você comparar com o peso da glória, eu me acho pesado muitas vezes. Mas eu tinha um amigo, pastor Alejandro, que pesava 180 quilos. Então, eu era pesado até me comparar com ele. Porque quando eu me comparava com ele, eu achava minha vida muito leve, quase como uma pluma para voar. O nosso sofrimento pode ser muito pesado enquanto nós comparamos com as coisas dessa vida. Mas quando nós comparamos o nosso sofrimento com a glória de Deus eterna na nossa vida, então o nosso sofrimento, segundo Paulo, ele se transforma num sofrimento leve e momentâneo. Eu estou há 1 ano sofrendo já. Estou há 2 anos, estou há 10 anos sofrendo. Então vamos comparar 10 anos com 10 milhões de anos. Vamos comparar 10 anos com 10 bilhões de anos. Vamos comparar 10 anos com a eternidade. O nosso sofrimento é momentâneo. E ele produz para nós um peso de glória. E quando colocado todo o sofrimento, o nosso peso de glória pesa muito, infinitamente mais.
que a nova criação, a velha criação está ancorada, está olhando aqui para a terra, mas a nova criação está ancorada na glória. E por isso a nova criação, diz Paulo, fixa os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque ela sabe que aquilo que se vê é transitório. Tudo que você está vendo aqui é transitório. O carro que você usa, a casa em que você mora, a comida em que você come, os filhos que você tem, o marido ou a esposa que você tem, as coisas que você possui, o trabalho em que você trabalha, tudo, absolutamente tudo isso é transitório, passageiro. E logo deixa de existir. Como a antiga criação está fixada nessas coisas, a antiga criação se desespera quando essas coisas deixam de existir. Mas a nova criação não. A nova criação, ela fixa os olhos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno, não naquilo que é transitório. Não naquilo que é transitório. E Paulo continua, já vou terminar aqui, Paulo continua dizendo, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, o que é essa habitação terrena? É o nosso corpo. Se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Está falando da realidade do corpo glorioso em Cristo Jesus. Pode ser aplicado à casa terrena também física e à mansão celestial, mas me parece mais aplicável à casa terrena, ao corpo em que vivemos aqui perecível e à glória, ao corpo glorioso que nunca se destruirá na glória. E não é um elemento fantasmagórico, é um corpo realmente. Porque Jesus disse, depois de ressuscitado, Tomé, coloque os dedos seu aqui, no buraco aqui da lança. Apalpa aqui, veja que eu tenho corpo. Não sou um espírito. Tem gente que acha que nós vamos ressuscitar como uma fumaça, que vai ficar aí uma fumacinha andando. Tem nada a ver, é corpo. Corpo que não se destrói. Corpo eterno. Mas Paulo vai dizendo, enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Então a nova criação geme, desejando logo ser revestida da habitação celestial. Eu acho que nós invertemos tantas coisas. Eu acho que o certo seria assim, quanto mais a pessoa vai se aproximando de deixar esse corpo, mais ela devia estar feliz. Nós fazemos ao contrário. Se pensamos assim, eu tenho ainda 80 anos de vida, ai que alegria. Tenho 2 semanas de vida, ai que tristeza, misericórdia da minha vida. Paulo fala ao contrário, nós gememos esperando logo ser revestidos das coisas celestiais. Porque estando vestidos não seremos encontrados nu. Agora, quando estamos aqui nessa casa ainda, acabamos gemendo angustiados porque não queremos ser despidos por causa da morte, mas revestidos de uma habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Queremos o arrebatamento da igreja, melhor do que a morte. O que ele está dizendo aqui é que nós temos um desejo ardente na nova criação pelo celestial. Enquanto a antiga criação, em sua degeneração pelo pecado, deseja o terreno, a nova criação deseja o celestial. Quando você encontra, e aqui eu termino, quando você encontra uma pessoa que só fala do terreno, que só fala de desejo de conquistar as coisas terrenas, que só fala de viver o melhor desta terra, essa pessoa muito provavelmente não foi inserida na nova criação.
Porque quando você encontra uma pessoa que está na nova criação, ele geme de desejo de estar cada vez mais perto do Senhor. Então é o desejo de partir e estar com Cristo. Quando a pessoa está muito apegada a essas coisas, só conversa sobre coisas desta vida, está muito apegada, não, mas nós estamos aqui, nós temos que viver o máximo aqui. Amém, temos que viver o máximo para Cristo. E nós vamos chegar ainda nesse texto, mas vai ser na próxima pregação, se Deus permitir. Mas quando a pessoa está muito presa nessas coisas, ela não consegue, de forma alguma, viver a graça, a glória de Deus. Ela não foi inserida na nova criação. Porque quando uma pessoa foi inserida na nova criação, o desejo dela é o Senhor. O desejo, a vontade dela é de falar no Senhor. Os anseios dela são pelas coisas celestiais, não são pelas coisas materiais. Nós, igreja, não temos desejo pelas coisas materiais, nós temos desejo pelas coisas espirituais. Ter as coisas materiais é bom? Sim, mas nós temos desejo maior pelas coisas espirituais. Você até pode querer comprar uma casa, mas você deve desejar ardentemente a mansão celestial. Você até pode querer comer uma comida diferente, mas você deve desejar ardentemente comer o pão da vida todos os dias. Quem foi inserido na nova criação tem uma outra realidade de vida. Eu vou terminar essa mensagem aqui, primeira parte. Se eu fosse pregar toda ela, nós íamos sair daqui só umas 2 horas da manhã. Mas eu vou parar aqui a primeira parte desta mensagem. E vamos terminar, se Deus permitir, domingo que vem. A nova criação significa viver pela fé. Significa não esperar nesta vida, mas na ressurreição vindoura. Mas ainda tem mais para a glória de Deus. Vamos ficar em pé esta noite. Deus quer nos levar a uma vida por fé. Deus quer nos levar a esperar na ressurreição e não nesta vida. Paulo diz: esperarmos só nessa vida em Cristo, somos mais miseráveis que todos os homens. Precisamos estar na nova criação. A antiga criação está perdida, mas a nova criação está viva, buscando o Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui esta noite com alegria em nosso coração. A Tua palavra foi pregada e nos convoca para estarmos entendendo a nova criação. Não nos deixa viver na antiga criação. Nós queremos desfrutar da nova criação. A nova criação em Cristo, que vive pela fé. A nova criação em Cristo, que deseja ardentemente a ressurreição dos mortos, que deseja ardentemente o revestimento daquilo que é mortal, se revestindo daquilo que é imortal, aquilo que é corruptível, se revestindo da incorruptibilidade, aquilo que é transitório, passageiro, se revestindo da eternidade. Senhor, fortalece a nossa vida para que os nossos olhos estejam fixados em Ti, que possamos atentar para aquilo que não se vê e não para aquilo que se vê, que possamos fixar os olhos na eternidade e não naquilo que é passageiro, terreno, transitório. Ainda, Senhor, embora o nosso corpo esteja se desgastando a cada dia, que o nosso interior seja renovado pelo poder do Teu Espírito Santo e pela graça do Senhor.
que a tua igreja possa desfrutar de um renovar da alma, do espírito, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.